Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, louvado seja Deus. Mais um dia aqui na jornada de oração, tenho certeza que tem edificado a vida de muita gente, né? Temos visto pelos comentários, temos visto pela quantidade de pessoas que têm chegado à palavra de Deus. A Deus seja toda a honra, todo o louvor e todo o poderio. Eu quero desde já agradecer, né, a Deus e a você que está aqui nesse momento, que separou um tempo para poder ouvir a palavra de Deus. Você já é abençoado, tá? Você já é uma pessoa abençoada, porque você deu uma prioridade ao Senhor, que seja aqui 10 minutos, 15 minutos, rapidamente, mas você separou esse tempo a Deus. Que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, eu tenho certeza. E já agora, se porventura você que está aqui participando dessa jornada de oração ainda não se inscreveu, corre lá que ainda dá tempo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos, tá? Todas as orações, a palavra que é liberada do céu aqui para o seu coração. Você curtindo aqui, você vai estar ajudando muito o canal para que a palavra de Deus venha expandir cada vez mais e chegar a muitas outras pessoas, tá bom? No nome do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra em Salmos 127. Se porventura você tiver Bíblia para abrir, abra. Se você estiver no trabalho, talvez, e não consiga abrir uma Bíblia, não tem problema. Siga juntamente comigo, né, em espírito de oração, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E se atente bastante para esta palavra. Vamos ler somente versículo 1 e o versículo 2 de Salmos 127, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém. Esse texto é um texto que traz alguns entendimentos e eu quero compartilhar com você aqui alguns entendimentos do qual o Senhor me deu através dessa palavra. E o primeiro ponto que é muito importante para a nossa vida é que o texto começa dizendo em sua primeira parte: se o Senhor não edificar a casa. E eu gostaria que você se atentasse a isso, porque o texto diz: se o Senhor. Ou seja, o texto coloca como prioridade o que Deus fará. O texto coloca em prioridade a decisão de Deus. O texto coloca em prioridade a vontade de Deus. Porque ele vai dizer: se o Senhor. Então ele está dizendo: olha, o mais importante aqui não é o desfecho de tudo isso. O mais importante aqui é se o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Porque o texto vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Ou seja, está falando de dois pontos aqui também: sobre edificação e sobre trabalho, sobre uma construção, sobre criar algo, fazer algo, né? Uma empreitada, uma grande construção. E ele está colocando em pauta que o mais importante aqui não são as ferramentas para edificação. O mais importante aqui não é se tem pessoas habilidosas para trabalhar. O mais importante aqui não é se tem condições de fazer, financeiras, emocionais, não é sobre isso. O mais importante aqui, que ele pauta de uma forma bem direta, é se o Senhor. Isso aqui eu quero que você tome para o seu coração, e eu já estou aqui guardando para a minha vida. Porque ele está dizendo: olha, o mais importante de tudo isso, de uma construção, de uma empreitada, de uma tomada de decisão, não é se eu estou tomando a decisão certa pelos meus pensamentos, não é se a construção está indo bem, não é se está crescendo, não é se está edificando de alguma forma, não. O mais importante aqui é saber se o Senhor edificou a casa. O mais importante aqui é saber se o Senhor está neste negócio comigo,
Meu Deus. O mais importante aqui é saber, o Senhor está comigo nessa decisão? O grande problema é que tem pessoas que começam a tomar decisões ou tomam decisões ou começam a fazer algo, uma empreitada, começam a realizar algo sem antes consultar o Senhor. Mas Deus, através dessa palavra de hoje, está intervindo, está nos dando um direcionamento, dizendo: entenda algo, antes de você construir, saiba, entenda, pondere, ore, jejue, consagre a Deus, para entender se o Senhor edifica essa casa, se o Senhor está contigo nesse negócio, se o Senhor é contigo nessa decisão. E um dos pontos mais importantes, tão logo a seguir: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o que é interessante aqui, que a sentinela, alguns já sabem, a grande maioria, é aquele que ficava ali na torre de vigília. Era o vigilante, era a pessoa responsável por alertar a cidade. Era a pessoa responsável para avisar a cidade se porventura viria alguém para saquear, alguém para invadir, se vinha inimigo. Então, a sentinela era a pessoa que estava no topo mais alto da cidade e estava ali vigilante, 24 horas olhando, para saber se tinha alguém vindo, alguma coisa contrária. Eles estavam o tempo todo vigilante, né? Só que o que chama a atenção aqui é que ele fala sobre guardar a cidade e nos traz um sentimento aqui de cidade, local geográfico, né? E ele está dizendo mais uma vez, se o Senhor. Então ele está dizendo, olha, se o Senhor não guardar a cidade, e a cidade aqui é local geográfico, por lógica, nos traz um entendimento também de que um local geográfico, independente de onde você esteja, se você está ali observando, se você foi, se você está, se você quer ir, o grande questionamento é: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Qual é o grande entendimento aqui dessa palavra, desse versículo de número 1? Se não for o Senhor na sua vida, naquilo que você for tomar decisão, naquilo que você for fazer, na sua tomada de decisão, seja de mudar de cidade, na tua tomada de decisão, seja de mudar de trabalho, na sua tomada de decisão, seja lá do que for, ele está dizendo de uma forma bem explícita aqui, se não for o Senhor, não vai dar certo. Se o Senhor não estiver contigo, não vai dar certo. Mas Mateus, qual é a palavra aqui então para a minha vida? Consulte o Senhor antes de tomar a decisão. Não tome decisões precipitadas. Consulte antes ao Senhor, porque será em vão construir algo, trabalhar em algo que o Senhor não está contigo. Porque ainda que traga prosperidade financeira, sem o Senhor não é nada. Então é muito melhor você edificar uma pequena casa que o Senhor mandou você edificar do que edificar um prédio e o Senhor não está contigo. Isso aqui é muito forte para a sua vida e para a minha vida também. Então ele está trazendo um entendimento aqui muito importante. E aí nós passamos para o versículo de número 2 e nós entendemos um pouco mais profundamente do que ele está falando também. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando sobre trabalho. Ele está falando, olha, será inútil vocês levantarem de madrugada. Sabe? Aquela pessoa que levanta 4 horas da manhã para poder ir trabalhar e repousar tarde, levanta 4 da manhã, chega em casa meia-noite e comer o pão que penosamente granjeaste. É aquela pessoa que a vida dela é trabalho. A vida daquela pessoa é trabalhar. A vida daquela pessoa, eu quero trabalhar, eu quero conquistar, eu quero dinheiro, eu tenho que pagar as contas, tá difícil, o dinheiro, eu tenho que pagar as contas, e o trabalho, o dinheiro. É aquela pessoa que ela já caiu ali naquela roda, né? Ela já está girando, ela está indo para o lado do outro. O problema não é trabalhar, irmãos. O problema não é o trabalho. O problema é não ter Deus como prioridade. O problema é ter a confiança no trabalho e não naquele que sustenta.
O problema é ter a confiança na provisão e não no provedor. O problema é ter a confiança no salário que cai no final do mês e não naquele que provê todas as coisas. O grande problema aqui não é o levantar cedo e o dormir tarde, não é esse o problema. O problema aqui é trocar, inverter as prioridades. E eu quero liberar uma palavra para o seu coração. Existem muitas pessoas que têm invertido as prioridades. E eu quero abrir um parêntese aqui. Faraó, quando ele fala diretamente com Moisés, e quando ele recebe tudo aquilo, todas as pragas, tudo aquilo acontecendo, você conhece a história. Faraó pede e ordena para que o trabalho seja aumentado. E você começa a entender que o grande problema ali era o trabalho. Vamos aumentar o trabalho, porque quanto mais eles trabalharem, menos tempo eles vão ter de pensar em servir a Deus, menos tempo eles vão ter de pensar em ir para o deserto para oferecer sacrifício ao Senhor. Então, quanto mais eles estiverem demasiadamente focados no trabalho, muito menos eles estarão focados no Senhor. E a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu pergunto mais uma vez, uma pergunta retórica: você tem dado prioridade a Deus àquilo que você tem tomado como decisão? Você tem dado prioridade a Deus naquilo que você tem feito, até mesmo no trabalho? Porque o texto fala aqui diretamente sobre trabalho também. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. São aquelas pessoas que estão correndo, mas parece que não sai do lugar, nunca chega, nunca dá. E Deus está nos trazendo uma reflexão aqui, qual tem sido a sua prioridade. Louvado seja Deus. E ele vai trazer um texto, finalizando aqui no versículo de número 2, na sua segunda parte, ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso aqui é muito forte. O texto aqui não está falando sobre pessoas que são preguiçosas, porque a Bíblia diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Então a Bíblia não está falando aqui sobre dormir ao invés de trabalhar, não. A Bíblia está falando aqui sobre saber dividir o tempo, saber o que é prioridade, saber o que deve ser feito e na hora que deve ser feita, né? A Bíblia está estabelecendo aqui princípios para uma vida com Deus. O que é que ele está mostrando aqui de uma forma bem direta? Quem descansa no Senhor, quem sabe se o Senhor está naquela obra, naquela edificação, quem sabe se o Senhor está guardando a cidade, quem está de alguma forma trabalhando, mas trabalhando também no Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo tudo conforme a vontade de Deus, ele está trazendo uma seguridade, uma segurança que é: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que quer dizer isso? Que trabalhar é do homem, mas a recompensa é de Deus. O trabalhar, o buscar, o fazer, o empreender é parte do homem, mas o fazer prosperar em Deus, só o Senhor pode. Então, eu libero essa palavra para o seu coração. Pondere quais são as suas prioridades. Qual tem sido as suas prioridades? Porque tendo certeza disso, você viverá o melhor de Deus para a sua vida. Eu libero essa palavra para o seu coração. Quando você compreender isso, que não é sobre o trabalho, não é sobre qual país você está, não é sobre qual é a moeda mais forte para eu poder me mudar. Não, não é sobre isso. Não é sobre o quanto é o ordenado, quanto é o salário. Não, não é sobre isso. É sobre em quem está a sua confiança. Meu Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e eu quero orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, abençoa o teu povo através dessa palavra, Senhor. Que sejam edificados através da sua palavra. Glorifica o teu nome através da sua palavra. Nos dá direcionamento através da sua palavra. Senhor, guia-nos e nos dá a direção correta através da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos abra os olhos e o entendimento através da sua palavra. Amém. E você que ainda não curtiu, não comentou, comente, compartilhe com alguém. Deus abençoe a sua vida.
somos um.